Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós convidamos a participar dessa conversa aqui sobre o meio ambiente o responsável pelo setor de meio ambiente da Prefeitura Municipal de Espumoso, César Vichinguera. César, bem-vindo à nossa programação. Falar então do meio ambiente, né? Uma pauta muito interessante. Você como responsável ali, né, por deliberar, enfim, né, muitos documentos ali alusivos ao meio ambiente. Hoje, se você for construir alguma coisa, tem que passar pelo setor de meio ambiente. Enfim, cortar uma árvore, tem que passar ali, né, podar árvores, vamos falar assim, né. Então, a gente vive num meio ambiente hoje um pouco também sobrecarregado, né, dá para se dizer assim, por conta, né, claro, do grande volume, né, de pessoas que hoje residem nas áreas urbanas, né? Então isso tem um acúmulo muito grande, né? Sobrecarrega o nosso meio ambiente, onde que a gente reside, que a gente mora, o lugar que a gente está é o nosso ambiente, é o nosso meio ambiente, e ali a gente tem que cuidar muito bem dele, né? Porque a gente deixa para as futuras gerações também, claro, sempre um lugar bom de se viver, né? Um ambiente tranquilo e não tóxico, né? E a gente vai falar com você então sobre como que a gente pode melhorar cada vez mais o ambiente que a gente vive, o nosso meio ambiente em um todo. Muito bem-vindo. Bom dia aos ouvintes, né? Uma satisfação estar aqui novamente, né, para conversar sobre a área ambiental, né, que é muito importante no momento que a gente vive hoje. Passamos por várias catástrofes ambientais, né, enchentes ou estiagem, seca. Então são todos hoje tudo resultado dos extremos da natureza. Então, quando nós seres humanos não cuidamos adequadamente do meio ambiente, acaba a natureza respondendo à altura, né? Então, hoje o que a gente está vivendo é uma experiência negativa em virtude do que a gente mesmo fez, né? Então, se cada um de nós cumprirmos com o artigo 225 da Constituição Federal, né, que diz, e é bem claro, que o meio ambiente é um direito de todos e dever de todos os cidadãos brasileiros. Então, assim como nós podemos usufruir das áreas ambientais, de todos os bens naturais. Então, a gente tem o dever também de cuidar, né? Não só nós, funcionários públicos, tanto do Estado, União e municípios, como também todo cidadão que convive na natureza, que convive no meio nosso, né? Tanto na área urbana quanto na área rural, né? Então, nós, como funcionários públicos da rede municipal, aí, temos o dever aí de orientar as pessoas a proceder da forma adequada, né? Ou então, quando se tem um departamento de meio ambiente habilitado a dar informações e licenciamentos. Então, qualquer coisa que o cidadão precisar a nível da área ambiental, nos procure para a gente dar a informação correta do que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Tanto na área urbana quanto na área rural, né? Você muito bem comentou ali a situação aí de podas de árvores, corte de árvores no perímetro urbano, né? Então agora tem esse costume, né, de no inverno o pessoal ter que fazer as podas de árvores na cidade, mas não é o correto, não é o mais certo, né? Então, esses dias num treinamento que a gente teve em Passo Fundo, até conversamos com o Dr. Paulo Cirne, cara muito conhecedor da área ambiental e promotor que trabalhou aqui em Espumoso, né? Então a gente comentou sobre as podas drásticas, né? A gente entende, há um entendimento de que a planta se rejuvenesce, mas não é por aí, né? Então, quando a gente faz uma poda drástica, praticamente compromete o desenvolvimento da árvore. Então, se ela teria uma vida útil lá de 30, 40, 100 anos, ela reduz pela metade, no mínimo, né, o período útil de vida dela. Então, o ideal seria fazer a poda adequada, que seria a poda ali de manutenção, de contenção ali, alguns galhos que estão atrapalhando ou em conflito com a rede elétrica. Então, por isso, da necessidade de encaminhar o licenciamento para a gente orientar o procedimento correto para fazer esses serviços, né? Aí, na parte ali de corte de árvores, né, vocês podem perceber que há vários anos a gente tem substituído várias árvores de grande porte no perímetro urbano, principalmente. Então, aonde que há uma árvore conflitante que seja incompatível com o local, a gente tem que ter a hombridade aí de entender que há necessidade de se fazer essa substituição, né? Então, quando acontece aí de o pessoal ter que tirar algumas árvores aí, é porque é necessário. Então, é feita uma avaliação adequada, a equipe técnica vai no local, avalia, e se há o risco, se há o problema dessa árvore naquele local, a gente autoriza o corte, e para compensação florestal para esse corte, é exigido legalmente a reposição ou compensação com duas árvores de porte para arborização urbana. Então, normalmente as pessoas hoje
têm dificuldade não querem entender que precisa ser plantado no mesmo local ou no passeio que foi retirado. Mas a gente tem insistido e tem orientado o pessoal a fazer o plantio até para não ficar uma área urbana deserta. Dali a pouco a gente só autoriza tirar e não faz a reposição no local, nós vamos ficar sem arborização urbana. Mesmo que a gente tem projetos específicos aí para fazer os projetos de arborização urbana em determinadas ruas, né? Mas é necessário que o cidadão entenda que se tem que tirar uma árvore, a gente vai autorizar, mas que faça a reposição ali no mesmo local, né? Senão fica uma cidade só de calçada. Muito importante. Falando em meio ambiente também, engloba também os rios, né, nascentes, tudo isso tem que ter um cuidado muito grande, né, porque antigamente a gente tinha o costume, né, aí de se construir em cima de banhados, né, sobre brejo, banhados, enfim. O pessoal vinha ali, tacava por cima a terra e construía em cima. Muitos imóveis em Rio Moço foram construídos terrenos onde que era banhados. Hoje são áreas de preservação, aí que você falasse também como é que está a lei hoje, né, que cuida dos banhados, né, em municípios, enfim. Não, hoje a lei é bem restrita, né? Onde que tem áreas de banhado é expressamente proibida a construção civil, né? Nas áreas de preservação permanente deu uma flexibilidade ali de baixar um pouco a metragem ali de área de preservação permanente na área urbana, em virtude das áreas consolidadas. Às vezes o pessoal confunde aí quando vão fazer um loteamento, alguma coisa assim, com área consolidada para construção civil e área consolidada para loteamento. Loteamento é diferente, não se considera como consolidado o loteamento. Tu vai fazer um loteamento novo, tu tem que obedecer à norma conforme a lei federal. Tipo, rios pequenos, leitos menores ali de 10 metros de largura, é 30 metros de área de preservação permanente. No caso, o nosso Rio Jacuí é 100 metros de área de preservação permanente. Então, loteamentos novos permanece essa norma. Aí, para a área consolidada, onde já tem um loteamento pronto, tem rua, tem rede elétrica, tem água, então ali a gente consegue entrar com uma área consolidada. Daí baixa para o Rio Tigreiro em torno de 10 metros e para o Rio Jacuí 30 metros. Então, às vezes, o pessoal confunde muito essa área consolidada. Então, para ser área consolidada, tem que já existir a urbanização pronta, né? Tem que estar tudo a infraestrutura pronta. Onde que haver um loteamento novo, permanece a legislação federal, né, que estabelece 30 metros para leitos pequenos e 100 metros no caso de Rio Maior, como o caso de Jacuí. E essas leis aí já têm uma preocupação, né, com o meio ambiente mesmo, para que os rios não sejam, né, assoreados, para que não tenha edificações até que causam com certeza risco aí, né, à vida, né, humanos, animais, enfim, e que sejam construídas mais longe, mas que se preserve aquela área, até porque o rio, né, precisa, né, da vitalidade dos rios, enfim, lagos, riachos, tudo isso precisa, né, de ter a sua mata ciliar, né, a sua flora, a sua fauna bem preservadas aí. Isso tudo entra também no rol do meio ambiente, isso tudo entra também na sua secretaria, ali onde você trabalha, todo dia você está lidando com isso, né? Preservação, principalmente. A gente sempre diz, né, que Dia Mundial do Meio Ambiente para nós é todos os dias. Nós trabalhamos com a área ambiental todos os dias que tu trabalha, tu vê isso, né? Tu tem que estar preservando, tem que estar orientando as pessoas a preservar, né? Então, nesses casos ali, a gente passou por essas catástrofes aí das enchentes, né? Então, a prevenção é o melhor caminho, né? Então, se lá anos anteriores o pessoal tivesse cuidado mais, não tivesse feito as construções nas bordas dos rios, hoje nós tínhamos evitado um monte de transtorno. Então, a gente tá correndo esse risco porque na época foi permitido o pessoal construir, né? Então, a lei sempre existiu, é desde 1965, né? Então, a lei é antiga, mas não havia fiscalização adequada, né? E o povo não estava tão consciente em fazer a prevenção, né? Então, todos os municípios, basicamente, se desenvolveram nas margens dos rios, né? Que era onde que tinha água, o pessoal procurava os meios para sobreviver, né? Então, as construções das cidades se fizeram nas bordas dos rios, né? Então, o que que acontece agora? Então, a gente tem que tentar fazer a adequação, né? Ou retirar as famílias que estão mais próximas dos rios e recuperar as áreas de preservação permanente, que é muito importante, como você falou, né? Para tudo, né? É tanto a flora quanto a parte de animais também é importante, né? Tem que conciliar, fazer os corredores ecológicos, como é denominado para a área técnica, para conciliar tanto o desenvolvimento humano quanto a parte de vegetação e animais, né? E o meio ambiente, a gente fala, pega tudo, né? Porque hoje a gente vê muitas notícias aí de onças, enfim,
estão sendo avistados em lavouras, beiras de estradas. Quer dizer, tudo isso já existia antes, né, de o homem, né, da ação do homem, de construir estradas, enfim, de abrir lavouras. Os animais já estavam aqui, né? Então, quer dizer, esse êxodo, né, dos animais das matas dos centros urbanos é porque está se restringindo cada vez mais o ambiente deles, né? O ser humano está fazendo o seu ambiente, né, e tomando o ambiente também dos animais silvestres. Por isso que acontece muitas vezes essas visitas aí, né, inusitadas aí nas áreas urbanas, em áreas rurais mesmo, estradas, enfim, cada vez mais são avistados animais silvestres, né, em estradas, lugares que não seria o seu habitat, mas que também seria, porque a estrada foi construída depois deles, né, César? Com certeza, né? Então, a gente que está invadindo o espaço deles, né? Não é eles que estão invadindo o nosso espaço. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer os desmatamentos e fazer o uso da área que viviam ou que vivem os animais, automaticamente eles vão procurar outros locais para se manter, né? Para se abrigar, para ter alimentação e sobreviver, né? Então, isso acontece bastante em virtude do que a gente vem fazendo. Por isso, às vezes, da necessidade de fazer a recuperação, principalmente das áreas de preservação permanente, né, para a gente formar esses corredores ecológicos onde que os animais vão conseguir viver harmonicamente entre nós, seres humanos, o desenvolvimento sustentável e a manutenção do meio ambiente equilibrado. César, se você acha que não tivesse umas leis tão rígidas, né, hoje estaria muito pior ainda. Com certeza, né? Para a gente que trabalha com a área ali, a gente entende que as normas são rígidas, mas infelizmente falta um pouco ainda da compreensão do ser humano e, de repente, até mais fiscalização, né? Como a demanda dos municípios é muito grande. Tu pega, tipo, nós, por exemplo, ali sou só eu de fiscal e faço toda a parte de licenciamento e coordenação do departamento de meio ambiente. Então, o município de Somoza já é muito grande para ter só um profissional nessa área. Então, a gente sempre fala que é necessário, mas a gente entende que o município também não pode sobrecarregar, porque o custo é muito alto de manter vários funcionários no setor. Então, a gente acaba sobrecarregado fazendo várias funções para justamente conseguir ter o meio termo ali, né? Atender a população, atender a área ambiental, mas também não sobrecarregar o município com os valores dos salários e despesas, né? Tudo dá despesa. Mas é importante que a gente consiga se qualificar e ter equipes que possam dar um bom trabalho, um bom resultado para a área ambiental. Que às vezes é preciso ter a rigidez das normas, né? A gente não gosta muito de sair multando as pessoas, né? E a gente sabe que é difícil, hoje vivemos um momento de crise, né? Então o objetivo não é só multar, né? Então mais a parte orientativa, trabalhar nas escolas ali com educação ambiental, né? Então, se a gente tiver uma equipe melhor, mais ampla, a gente consegue atender mais a sociedade. Eu acredito muito na juventude nossa, que nossos pais, nossa geração já é mais difícil, né? Então, se criamos naquela mente de desenvolvimento, de produção, quanto mais produzir, melhor. Hoje não, hoje nós temos que educar nossas crianças, nossos alunos aí nas escolas, para que consigam entender que a área ambiental é importante e nós temos que preservar, né? Eu venho defendendo há vários anos aí, nem que seja a nível municipal, né, que teria que ter obrigatoriamente uma disciplina de meio ambiente dentro das escolas municipais, principalmente, já que a nível de estado e união é mais difícil, né? Mas se a gente tivesse uma disciplina específica ali na sétima, oitava série, o nono ano, de meio ambiente ou área ambiental que seja, específica, com certeza nós evoluiríamos muito na área da educação ambiental, que será o caminho nosso. Hoje, se nós não conscientizar as crianças, nós não vamos mudar a forma de preservar o meio ambiente. Muito bem, conversamos com o César Vichinguera, fiscal ambiental do município de Espumoso, falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente.